Dessa terra não levo nem o pó. E aí, sabe de quem a gente tá falando? Isso mesmo, da rainha do Brasil, Carlota Joaquina. Ela foi chamada de louca, perversa, rebelde, mas por trás da coroa e das intrigas palacianas existia uma mulher ousada, estrategista e à frente do seu tempo. Carlota Joaquina, a rainha que desafiou o próprio marido e o império. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo você vai conhecer as peripécias de Carlota Joaquina, a primeira e única rainha do Brasil. Carlota Joaquina nasceu em 1775 em Aranjuez, na Espanha, filha do então príncipe das Astúrias, Carlos IV, e da rainha Maria Luísa de Parma. Desde pequena, não era como as outras princesas. Era obstinada, falava o que pensava e tinha um temperamento forte que já assustava os tutores da corte. Cantava e dançava nas festas espanholas. Todos se reuniam à sua volta para ouvir falar sobre arte e ela dava um espetáculo de aula. Aos 10 anos de idade foi prometida em casamento a Dom João, príncipe de Portugal. Imagina, uma menina espanhola, educada entre intrigas, já lançada nos jogos de poder entre impérios. Carlota Joaquina foi forçada a se casar aos 10 anos de idade. Um casamento arranjado, político, sem espaço para a infância ou escolhas. Mas o mais estarrecedor, ela ainda nem havia menstruado. Somente 5 anos após o seu casamento é que ocorreu a sua primeira menstruação. Isso era, segundo as regras da igreja e da corte, uma violação das normas do casamento cristão, que exigia que a esposa estivesse fisicamente pronta para o matrimônio. Mas quem se importava com isso quando o trono estava em jogo? Aos 10 anos, Carlota foi enviada a Portugal, onde se casaria com Dom João, que mais tarde se tornaria Dom João VI. A relação entre os dois foi no mínimo turbulenta. Ela desprezava o marido, chamava-o de feio, gordo, indeciso e fraco. Além disso, a rotina da corte portuguesa era muito diferente da Espanha. Carlota estava acostumada com festas, música e diversão o tempo todo, enquanto em Portugal só havia silêncio, cochichos e cantos gregorianos. Ela andava descalça no palácio, algo completamente inaceitável para os padrões da nobreza europeia. Era o jeito de desafiar as normas sociais e zombar das formalidades da corte. Isso escandalizava os aristocratas e alimentava ainda mais a sua fama de excêntrica e indomável. E, para alguns, louca. E ela não era uma mulher de esconder suas insatisfações. Com personalidade explosiva, Carlota causava escândalo na corte e dizia abertamente que não confiava no rei. Apesar das brigas com Dom João, Carlota teve 9 filhos. Entre eles, 2 que seriam figuras centrais dessa história. Dom Pedro I do Brasil e Dom Miguel I de Portugal. Imagine o peso dessa maternidade. Uma mulher criando futuros imperadores e reis em meio a conspirações, guerras e fugas. Ela precisava ser muito forte. Em 1807, com Napoleão invadindo a Península Ibérica, a família real foge para o Brasil. Mesmo contra a sua vontade, embarca rumo ao desconhecido. Mas ela não ficaria quieta por muito tempo. Quando a corte portuguesa fugiu da invasão napoleônica e aportou no Brasil em 1808, Carlota Joaquina desembarcou com o rei Dom João VI, os filhos e centenas de nobres. Eles chegaram ao Rio de Janeiro em meio ao calor, desorganização e falta de saneamento. E aos piolhos. Dizia-se que até mesmo Carlota Joaquina teve piolhos ao chegar. A viagem foi longa, insalubre, feita às pressas. Os navios estavam superlotados, com condições precárias de higiene. Muitos passageiros chegaram ao Brasil doentes, mal alimentados e infestados de parasitas. E sim, piolhos eram uma praga comum nos navios reais. E nem os membros da família real escapavam. Carlota odiava o Brasil, achava o país sujo, atrasado e indigno de sua presença. Ela zombava
gostava dos hábitos locais, das vestimentas e até das comidas. Costumava dizer que a colônia era um fim de mundo e se recusava a participar de cerimônias públicas. Vivendo no Rio de Janeiro, em palácios improvisados, com calor tropical e a etiqueta improvisada, Carlota era uma rainha no exílio. Enquanto Dom João se ocupava com a política e a diplomacia, Carlota ficava cada vez mais isolada. Morava separada do marido no palácio da Quinta da Boa Vista. E foi lá que ela começou a tramar. Ela sonhava em se tornar a Rainha do Prata. Queria tomar os territórios espanhóis da América do Sul, como Uruguai e Argentina, alegando que era sem dono após a queda da coroa espanhola. Mas os planos não deram certo. Apesar do entusiasmo de Carlota, o plano fracassou completamente. As elites das colônias espanholas rejeitavam qualquer monarquia, ainda mais portuguesa. A Inglaterra, que era ainda de Portugal, não apoiava a ideia, pois tinha interesse em manter o equilíbrio de poder. Dom João VI também era contra, pois temia que Carlota ganhasse influência demais e ameaçasse seu próprio trono. E internamente, ninguém leva Carlota a sério. Ela era vista como uma escandalosa, autoritária, impulsiva. Com o tempo, o movimento perdeu a força. Carlota foi ficando isolada, suas ideias eram consideradas absurdas. E os povos da América do Sul começaram a caminhar rumo à independência sem reis nem rainhas. Quando ela voltou a Portugal, proferiu a fatídica frase que eu falei lá na abertura do nosso vídeo: dessa terra não levo nem o pó. Com a Revolução Liberal em Portugal, a família real retorna à Europa. Dom João VI assume o trono, mas Carlota continua sendo uma peça difícil de se mover. Ela se recusa a aceitar as mudanças liberais e entra em conflito com o filho Pedro, agora imperador do Brasil. Dom João VI morreu em 10 de março de 1826, no Palácio de Bemposta, em Lisboa, aos 58 anos. A causa oficial da morte foi uma inflamação intestinal aguda, descrita nos documentos médicos da época como uma enterite. Porém, desde então, há suspeita de envenenamento, e a principal suspeita era Carlota Joaquina, sua própria esposa. Carlota e Dom João tinham um casamento político frio e conturbado. Ela o desprezava, tramava contra ele e chegou a ser exilada por conspirar contra o próprio rei. Além disso, gente, ela tinha bastante amantes. Nos últimos anos, Carlota foi isolada no Palácio de Queluz, depois de apoiar o filho mais novo, Dom Miguel, em uma tentativa de golpe absolutista. Dom João tentou manter o equilíbrio entre os filhos, mas Carlota queria Miguel no trono, e não o primogênito Dom Pedro, que já era imperador do Brasil. Fontes da época dizem que ele começou a passar mal após uma refeição servida em sua presença pessoal, o que levou a suspeitas. Após sua morte, foram encontrados sinais de arsênico em seus restos mortais. E isso, gente, foi confirmado por estudos científicos realizados em 2005. Eu me aprofundei um pouco sobre isso, mas eu não vou falar aqui para não me estender muito no vídeo, tá bom? Os anos finais de Carlota Joaquina foram marcados por decadência física, isolamento, amargura e escândalos dignos de uma novela mexicana. A rainha, que passou a vida conspirando, desafiando regras e se recusando a ser submissa, terminou seus dias em um palácio sombrio, cercada de desconfiança e dejetos, literalmente. Isso mesmo, gente. Ela morreu em meio ao próprio cocô. Segundo relatos de criados e cronistas da época, Carlota Joaquina recusava-se a usar as instalações sanitárias do palácio. Ela fazia suas necessidades dentro do próprio quarto, em baldes e bacias, e insistia para que os dejetos ficassem lá, à vista, por dias. E por que ela fazia isso? Por que raios ela fazia isso? Alguns dizem que era por desconfiança. Ela achava que poderia ser envenenada até pelo vaso sanitário. Outros acham que é uma forma de protesto contra o isolamento. Fato é que os quartos da rainha tinham um mau cheiro constante e os criados temiam entrar. Um clima de decadência completa, digna de uma tragédia maluca. Carlota Joaquina morreu em 7 de janeiro de 1830 no Palácio de Queluz, aos 54 anos. Foi uma morte sem pompa, sem grande repercussão e sem glória. Já não era mais a mulher influente que um dia sonhou com o trono da América. Seu corpo foi enterrado no Panteão de São Vicente de Fora, em Lisboa, junto à família real. Carlota Joaquina é uma personagem complexa, vilã para alguns, visionária para outros.
Foi uma mulher que se recusou a ser apenas uma rainha decorativa. Desafiou o rei, o império, as normas e até os próprios filhos. No mundo dominado por homens, ela jogou com as armas que tinha: astúcia, poder e uma língua afiada. E você, acha que Carlota Joaquina foi uma heroína, uma vilã ou apenas uma mulher tentando sobreviver em um tabuleiro de reis? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreva no canal e tchau!